Diego Lopes falou sobre Jean Silva como adversário e o início dessa rivalidade. Olha, é uma explicação que você vê que tem algo perturbando o nosso querido Franja. Mas antes, deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta aí. Obrigado. Todo lutador, se você vê alguém, o cumprimenta, certo? Se você vê os vídeos dele, ele fala muito mal de mim. Ele vende a luta dessa maneira desde muito antes. Antes dele chegar no top 15, já falava. Tudo bem, porque sabem que nunca vou dar atenção para essas coisas. Ele tratou de criar algo e agora que a luta foi marcada, segue falando, insultando, dizendo que vai ganhar, nocautear. Tudo bem, é o trabalho dele. Se ele gosta de vender assim, ok, mas não dou muita atenção para essas coisas. Não gosto de falar na internet. Jean Silva está falando mal de mim, está bem. Ele inventou várias coisas, falou de falta de respeito, ainda quero entender como eu lhe faltei com respeito. Ele falou que confundiu as coisas, que foi infantil, ok? Essa é a maneira dele vender a luta. E tudo bem, não me afeta em nada. Você vê que o Diego Lopes falou muito e repetidamente que tudo bem, não me afeta em nada, é a maneira dele fazer isso, mas eu acho que não tá tudo bem não. Porque se não afetasse tanto assim, o Diego Lopes não lidaria com o Jean Silva dessa forma. Ele fica muito desconfortável falando do Jean Silva. E é evidente, porque é um saco mesmo você ter um adversário que o tratou como um desafeto de graça. Foi uma rivalidade, todo mundo sabe, que o Jean Silva caçou, criou e deu certo pro lado do Jean Silva, pelo menos antes da luta. Porque ele inventou aquela história de que o Diego Lopes não o cumprimentou. Ele cumprimentou todos os lutadores do grupo, mas o Jean Silva não. O Diego Lopes negou isso. O Jean Silva depois parece ter entrado em um acordo com o Diego Lopes, mas depois o negócio descambou de novo. E por quê? Porque o Jean Silva faz o trash talk. E o Diego Lopes fica inconformado, que se decide, você quer ser próximo de mim, um conhecido, ou você quer cortar relações e ser um inimigo. O Diego Lopes parece estar meio confuso ainda, porque você vê que ele ainda quer entender o porquê que o Jean Silva faz isso e não tem que entender. Porque eles são lutadores. E da mesma categoria. E é claro que o Jean Silva faz isso porque quer lutar com o Diego Lopes. Obviamente, porque ele está lá em cima. E porque acha que o Diego Lopes, com o estilo de luta que ele tem, é perfeitamente plausível do Jean Silva vencer e pegar esse atalho rumo ao topo. Mas o Diego Lopes não ainda entende esse trash talk. É verdade, quando o Diego Lopes fala que o Jean Silva o provoca desde cedo, antes de entrar no ranking, não é mentira. É, sim, algo gratuito, mas com uma intenção clara. E o Diego Lopes caiu. Eu, sinceramente, acho que ele está incomodado, sim. É óbvio que o Diego Lopes não fica alimentando essa picuinha com o Jean Silva. Mas você vê que ele sabe muito bem o que o Jean Silva está falando dele. E repito, também pudera, porque o Jean Silva fala muito. Provoca, afirma que vai fazer isso e aquilo, e o Diego Lopes fica na dele. Eu acho que, inclusive, está na hora do Diego Lopes dar uma resposta. Porque ele está sendo martelado. E ele não gosta desse tipo de clima. Eu acho que se esse fosse o clima do Diego Lopes contra o Yair Rodrigues, seria até diferente. O Diego Lopes até fala, né, deixa clara essa diferença. O Jean Silva faz isso, esses ataques, o trash talk, mas eu não faço. Mas ele tem que entender que no UFC, o fato dele ser um lutador tranquilo, boa praça, não quer dizer que os bad boys estão fazendo algo proibido errado. Essa é uma diferença que os fãs, muitos não entendem, e que os lutadores, também muitos, não entendem. Não separam. É legal você ser um bonzinho. Mas também os vilões têm seu apelo. E, curiosamente, o UFC dá até mais espaço para os vilões. É óbvio que o Diego Lopes não vai mudar o seu jeito. Não vai forçar a ser algo que ele não é. A natureza dele é clara. Mas ele pode sim ser mais malandro, mais audacioso, não lutando, mas nas declarações. Porque é sim algo chato que o Jean Silva faz, só que, como eu falei, não é proibido. Pelo contrário, é incentivado. E o Jean Silva fazendo isso está com o desenvolvimento até bem acelerado. O Diego Lopes também teve o seu desenvolvimento acelerado, por conta do estilo de luta empolgante, de aceitar lutas em cima da hora. O Jean Silva também está com o desenvolvimento acelerado, por conta de também lutar bem e por conta de falar muito. Justamente o que o Diego Lopes não se propõe a fazer. Infelizmente, parece muito incomodado o Diego Lopes com o trash talk ferrenho do Jean Silva. É mais um lutador que o Jean Silva tira do sério. Acho que pegou já. O que vocês acharam dessa fala do Diego Lopes sobre tudo isso do Jean Silva contra ele? Deixe seu comentário, deixe like no vídeo, se inscrição no canal.